Mais uma polêmica envolvendo o presidente Bolsonaro. Declarações do presidente Bolsonaro defendendo o fim das aulas teóricas e práticas para se tirar a CNH, a carteira de habilitação, não foram bem recebidas, é claro, pelo setor. O Sindicato das Motoescolas e Centro de Formação de Condutores do Estado de São Paulo emitiu uma nota condenando a opinião de Bolsonaro. Diz o seguinte: presidente Bolsonaro, o trânsito brasileiro não é uma fazenda. Será essa a solução para reverter o número cada vez mais preocupante do trânsito brasileiro com a violência? A nota emitida pelo sindicato ainda cita dados sobre acidentes e mortes no trânsito para defender a necessidade de uma formação específica para poder tirar a carteira de habilitação. Integrando esse sindicato, aqui em Marília, Walter Galvão é o nosso convidado. Galvão, boa noite. Boa noite. Bem, seu comentário. Você vê que se caminhar nessa intenção do nosso presidente da República, o senhor Bolsonaro, estamos diante de um contrassenso do qual ele mesmo pregava na campanha dele, né? Porque ele dizia, me lembro perfeitamente, e criticava o PT, né? Dizendo que o ensino médio nós tínhamos analfabetos funcionais, que passava todo mundo, e que isso seria um comportamento populista por parte do PT. Aí, quando ele dá uma declaração dessas, na mídia, dizendo que todo mundo vai poder tirar carta e qualquer um pode ensinar, tendo 3 anos de CNH, pode ser um instrutor e tudo mais, me parece que ele segue no mesmo caminho do PT. Então, desconstruir, né, algo de anos e anos, que bem ou mal está aí, que tem que ser corrigido muitas coisas, é verdade, e eu entendo que ele ainda não parou para analisar todo o contexto. Inclusive, a nível de ONU, né, nas organizações das Nações Unidas, existe um tratado entre os países desenvolvidos ou em desenvolvimento, de baixar o alto índice de acidentes fatais, né? Acidentes de trânsito com vítimas fatais. Ora, me parece um contrassenso dizer em público que antigamente se aprendeu a aprendeu a dirigir na fazenda e que qualquer um pode ensinar. Então, é dizer que educar não é necessário nesse país, assim como ele criticou o PT num passado recente. E num momento em que o país continua sendo um dos campeões mundiais na violência do trânsito. Primeiro, houve muita crítica e a própria Datafolha divulgou uma pesquisa dizendo que a maioria não concorda em se afrouxar regras do trânsito. E agora, essa questão aí para se tirar a CNH. Galvão. O desastre vai ser maior do que se imagina. Primeiro, né, vamos analisar. Aumentando os acidentes de trânsito, os custos aumentam, né? Que quem paga a conta dos hospitais somos nós. Não é isso? Então, se liberar geral, não ter mais a necessidade de se ir numa autoescola para aprender, então o desemprego vai aumentar, que nós temos um índice de mais de 60 mil empregos diretos que perderão. Então, isso vai refletir em torno de 150 mil desempregos de imediato. Então, não sei qual é a ordem da coisa aí, a intenção, porque nos parece ser um tiro no pé, né? Nós temos que lembrar
que, né, embora a denominação seja autoescola, não esqueçamos que somos escola, né? Somos escolas. E a escola é para educar. Se não há essa necessidade, como ele acha, que para quem dirigiu o trator pondo primeira e segunda vai poder sair no trânsito, imagina o senhor, a senhora, no interior, até que, vamos dizer, naquela cidade pequenininha, de 2, 3 mil habitantes, 5 mil habitantes, não vai ter um reflexo tão grande. Mas imagine o senhor e a senhora, pessoas que moram em São Paulo, se tem tempo para ficar ensinando, se tem tempo para ficar terceirizando e se não há necessidade de conhecer a legislação. Então, eu vou dizer para presidente da República, pode pôr qualquer analfabeto convencional, então, e está tudo certo, né? O país continua como sempre esteve. Então, eu acho que o senhor Bolsonaro vai ter que refletir. Lembrando que o pessoal ainda está tendo uma impressão equivocada, achando que, acabando com o simulador, o preço vai cair. Não vai cair, né? Por quê? A autoescola, quando tirar o simulador, em que pese que a GT Autoescola não cobra o simulador, mas nos lugares onde é pago o simulador, ele vai ter que passar a adquirir um veículo, né? E por mais um instrutor. Então os custos vão aumentar, com certeza. Então, ele vai transferir os custos do simulador para esse novo veículo, ou até aumentar o preço, porque não é simplesmente tirar, tem todo um mecanismo, né? E veja bem, como é que vai desconstruir toda uma situação, o sistema no Detran, envio de aulas, liberação de LADVs, que é licença de aprendizagem, agendamento de exame. Não se mexe num contexto de milhares e milhares de futuros motoristas da noite para o dia. Então, eu acho que, se permanecer essa ideia, nós vamos instalar um caos com respeito à educação de trânsito. Mas, enfim, ainda está só na cogitação. Mas, se isso vier a acontecer, com certeza vamos ter várias autoescolas falidas da noite para o dia, vários funcionários sem receber, porque não vai ter condições de pagar os funcionários, os custos são elevadíssimos, muitos vão pedir aí, falência na justiça, e a situação vai ficar terrível. Então, eu acho que essa ideia aí, ele tem que procurar mecanismos para baixar o custo, sim, da carta, começando pelas não cobranças, que tantas taxas se paga, né? Muitas taxas, porque uma coisa é certa, os encargos do empresário continuam os mesmos, ninguém baixa imposto, ninguém baixa os encargos, ninguém abaixa os encargos, ninguém abaixa a conta da luz, do telefone, dos impostos, enfim. Então, como é que ele quer baixar custo simplesmente individualizando, desempregando os atuais instrutores, contando que esses passam a ser os patrões do amanhã? Esses aí não têm estrutura, não tem veículo zero, não consegue pagar a oficina mecânica, não tem estrutura. Então, desorganizar tudo isso, na minha opinião, é um tiro no pé. Eu já estou aposentando, posso simplesmente, se quiser, encerrar minhas atividades e boa. Mas eu sinto, pelo grande número de funcionários que eu tenho, comemorei 22 anos de existência, tenho 20 funcionários, o que representa quase 50 pessoas, 100 pessoas que são alimentadas, e pessoas que trabalham, que lutam, honestas, e esse tipo de atitude, a nível de Brasil, vai ser um caos geral, minha opinião. Mas, enfim, ele é o presidente,
ele deve saber o que está fazendo e, se não sabe, procure saber. Porque se o país está com 15 milhões de desempregados, a ideia não é aumentar, ao contrário, a ideia é diminuir o desemprego. E me parece um contrassenso essa medida. Muito bem. Obrigado, Walter Galvão. Ele, o nosso convidado, especialista em trânsito. E se você tem veículo, placa final 4, cuidado, ainda não licenciou, o prazo termina nesta quarta-feira. Cuidado, então, para não perder o prazo, licenciamento é obrigatório, a taxa é de R$ 90. Esse é um problema de saúde pública gravíssimo. Piora o quadro de obesidade no país e começa pela famosa obesidade infantil. As tentações estão por toda parte e, ao que tudo indica, os brasileiros estão resistindo cada vez menos a elas. Comer um pastel porque meu orçamento está curto hoje. Agora eu estou extrapolando, estou saindo fora. A má alimentação e a falta de exercício físico são as principais causas de obesidade no país. Em 2018, 19,8% da população brasileira estava obesa. A pesquisa também mostra que cresceu o número de brasileiros acima do peso. Em 2018, representavam 55,7% da população. A pesquisa também aponta que em 2018, quase 18% da população adulta do Brasil bebia álcool em excesso. Mesmo em menor número quando comparado aos homens, o percentual de mulheres que consumiam álcool de forma abusiva aumentou 42,9% entre 2006 e 2018. O número de fumantes nos últimos 13 anos caiu 40%. Por outro lado, a pesquisa Vigitel mostra que os brasileiros têm tomado menos refrigerantes e sucos artificiais e estão mais atentos à saúde. A pesquisa revela ainda que cresceu entre a população o consumo de frutas e hortaliças e a prática de atividade física. Eu creio que seja o reflexo mesmo de uma mudança comportamental da sociedade brasileira. A gente quer viver longos e longos anos aí. Eu não vou no hospital, não preciso de médico, porque eu faço exercício. A falta de tempo não pode ser desculpa para uma vida sem exercício físico. Uma caminhada ou um passeio de bicicleta pode ser encaixado até no intervalo do trabalho. É uma questão de educação mesmo. E já que estamos falando em saúde, a data não pode passar em branco. Mês de julho é o mês do médico pediatra ou da médica pediatra, uma especialidade essencial para a saúde pública. A pediatria, ela atende a criança globalmente, tanto na parte de crescimento e desenvolvimento, como a parte de vacinação, de desenvolvimento neuropsicomotor, na parte da escola, relacionamento familiar com os amigos. Ela é bem ampla, né? A gente atende a criança integralmente. A importância da gente ter um bom atendimento pediátrico é que as crianças serão adultos saudáveis. Hoje o tema mundial é a sustentabilidade, então a gente deve ter crianças saudáveis no futuro, né? A gente tem muito paciente crônico, com diabetes, hipertensão, obesidade. Então, se a gente atende a criança desde o começo na sua atenção global, ela vai ser um adulto saudável, ela não vai ter obesidade, ela não vai ter diabetes, ela não vai ter pressão alta, nenhuma doença crônica. E tudo que for pego no começo, a gente consegue tratar e prevenir futuramente. Eu atendi um menininho uma vez de 2 aninhos. Não sei se você já deve ter visto aqueles bebês dentro na mão, que tira foto, o bebezinho na mão, ou dentro de umas flores, né? E aí tinha um quadro desse no consultório, e aí a bebezinha estava na mãozinha do pai com uma florzinha na cabeça, né? E ele, examinando ele falou assim, ai, que bebezinha linda. E eu falei, mas como é que você sabe que é bebezinha, não é um bebezinho? Aí ele falou assim, não, porque ela tem flor na cabeça. Aí eu falei, mas menino não pode usar flor na cabeça? Ele falou assim, não, menino dá flor para menina. Eu desejo
que o pediatra seja mais valorizado, porque a gente cuida do futuro do país. As crianças saudáveis serão adultos saudáveis, felizes no integral, né? Tanto na parte de desenvolvimento, quanto na parte de lazer e de saúde, né? Então, os pediatras, tanto é que são raros, né, os pediatras. Tá difícil de contratação de pediatra, de neonatologistas. Então, eu gostaria muito que desde a faculdade o pediatra fosse mais valorizado, porque a nossa profissão é muito importante. Eu escolhi a pediatria por causa da autenticidade da criança. O adulto, ele simula algumas situações, né? E eu gosto muito de trabalhar com segmento, né? Então a criança, você faz o acompanhamento mensal, anual, e você vê a evolução da criança, né? Então isso realmente me motivou a escolher a pediatria. Primeiro porque ele é um ser autêntico, que nem eu te falei, um ser inteligente, e ao mesmo tempo ele é ingênuo, né? Porque ele não tem experiência de vida. Mas a criança, ela é muito inteligente, ela tem um poder de resiliência, uma capacidade de recuperação, porque ela quer viver. Enquanto nascer uma criança, Deus ainda tem esperança na humanidade, né? Porque as crianças, elas trazem a pureza.